Nathaniel Blackwood desceu de seu Bentley com motorista e entrou na calçada encharcada de chuva em frente ao restaurante exclusivo onde se reunia com potenciais investidores para seu mais recente empreendimento imobiliário, que transformaria o histórico bairro à beira-mar em condomínios de luxo acessíveis apenas aos moradores mais ricos da cidade. Mal percebeu a pequena figura encolhida na porta de uma loja abandonada do outro lado da rua, pois sua atenção estava inteiramente concentrada em ensaiar mentalmente o discurso que faria para convencer financiadores céticos de que deslocar os atuais moradores da classe trabalhadora e demolir prédios centenários era um sacrifício necessário para o desenvolvimento econômico que geraria milhões em lucros para investidores dispostos a apoiar sua visão. Sr. Blackwood, sua mesa está pronta e seus convidados já chegaram, anunciou o gerente do restaurante, que correu para fora com um guarda-chuva para proteger Nathaniel da chuva durante uma breve caminhada da calçada até a entrada, demonstrando o nível de serviço obsequioso que os estabelecimentos que atendem aos ultra-ricos oferecem para garantir sua clientela contínua e gorjetas generosas que complementam os modestos salários pagos aos funcionários que mantêm a fachada de luxo sem esforço. Excelente, não vamos deixá-los esperando, respondeu Nathaniel enquanto se deixava conduzir para dentro sem olhar duas vezes para a porta do outro lado da rua, onde uma criança pequena estava sentada tremendo em roupas surradas que não ofereciam proteção adequada contra a chuva de outono que caía constantemente há 3 dias e não mostrava sinais de diminuir, de acordo com as previsões meteorológicas, que previam uma semana de tempestades que inundariam bairros baixos, enquanto áreas mais ricas, em terrenos mais altos, permaneciam secas e confortáveis. O jantar de negócios ocorreu exatamente como Nathaniel havia planejado, com investidores expressando entusiasmo com os retornos projetados para o empreendimento que gentrificaria a orla e deslocaria centenas de famílias que viviam no bairro há gerações, mas cuja presença contínua era vista como um obstáculo à maximização do valor dos imóveis e à atração de compradores abastados que esperavam bairros livres de lembranças da pobreza ou da vida da classe trabalhadora, que os incomodavam com as disparidades de riqueza que preferiam ignorar em vez de abordar por meio de políticas ou práticas que pudessem reduzir a desigualdade. Nathaniel, esta é uma oportunidade brilhante e estamos preparados para comprometer 50 milhões na fase inicial do empreendimento, declarou o principal investidor, Preston Whitmore, cuja fortuna familiar derivava de empresas manufatureiras que exploraram mão de obra imigrante por 3 gerações, enquanto cultivavam a imagem pública de filantropos que apoiavam as artes e a cultura por meio de doações que representavam uma pequena fração da riqueza acumulada com o pagamento de salários de miséria aos trabalhadores. Precisaremos de estudos ambientais e avaliações de impacto na comunidade para atender aos requisitos regulatórios, mas presumo que você tenha pessoas que possam gerenciar essas formalidades sem permitir que elas atrapalhem o cronograma ou inflem os custos além das margens aceitáveis. Sua desconsideração casual das preocupações ambientais e sociais como meras formalidades revelou uma atitude compartilhada por Nathaniel e outros desenvolvedores que viam as regulamentações elaboradas para proteger comunidades e ecossistemas como obstáculos incômodos a serem administrados, em vez de restrições legítimas ao seu direito de maximizar lucros, independentemente de danos colaterais às pessoas ou lugares afetados por seus projetos. Tem uma equipe de consultores especializados em conduzir processos regulatórios com eficiência, garantiu Nathaniel a Preston, enquanto calculava internamente quanto precisaria gastar com advogados e lobistas para minimizar as exigências e acelerar as aprovações de autoridades, cuja cooperação muitas vezes poderia ser garantida por meio de contribuições de campanha ou promessas de considerações futuras que contornassem os limites da legalidade sem cruzar limites que desencadeariam investigações ou escândalos. Teremos todas as licenças necessárias em 6 meses e a construção poderá começar imediatamente depois, com as primeiras unidades prontas para ocupação em até 18 meses após o início das obras. A análise de mercado sugere que podemos vender coberturas por 15 milhões cada, com unidades padrão com preços entre 3 e 8 milhões, dependendo do tamanho e das vistas, gerando receitas totais superiores a 800 milhões em custos de desenvolvimento de aproximadamente 200 milhões, incluindo aquisição de terrenos e todas as despesas de construção.
Sua apresentação de projeções financeiras foi feita com a confiança resultante de décadas de empreendimentos bem-sucedidos que o tornaram bilionário aos 45 anos, por meio da identificação de imóveis subvalorizados em bairros prestes a se gentrificar e, em seguida, da aceleração do deslocamento de moradores existentes por meio da combinação de aquisições de imóveis, influência política e marketing estratégico que atraiu compradores ricos em busca de um estilo de vida urbano sem a diversidade ou complexidade urbanas oriundas de comunidades economicamente mistas. O jantar de comemoração se estendeu até depois da meia-noite, com os investidores brindando a parceria e aos lucros esperados. Quando Nathaniel finalmente saiu do restaurante, já havia se esquecido completamente de sua chegada no início da noite, quando avistou uma pequena figura na porta do outro lado da rua. "Senhor, com licença, senhor, pode me dar um pouco de comida?" gritou uma vozinha enquanto Nathaniel esperava seu motorista trazer o carro do estacionamento a vários quarteirões de distância, onde segurança e serviço de manobrista garantiam que veículos avaliados em centenas de milhares de dólares permanecessem protegidos contra roubo ou vandalismo, que assolavam bairros menos abastados, onde os moradores não tinham recursos para pagar por segurança privada, algo que os ricos consideravam um conforto básico. Nathaniel se virou para a voz e viu uma criança que parecia ter aproximadamente 6 anos, com cabelos escuros emaranhados e enormes olhos castanhos que dominavam o rosto magro, marcado pela sujeira e pela desnutrição evidente, vestindo roupas que antes pertenceram a alguém muito maior e que pendiam frouxas em seu corpo pequeno, enfatizando a vulnerabilidade e a pobreza, o que deixava Nathaniel desconfortável, pois perturbava o brilho agradável de um jantar de negócios bem-sucedido, forçando-o a reconhecer a existência de pessoas cujo sofrimento resultava, em parte, dos sistemas econômicos dos quais ele lucrava e ajudava a perpetuar. "Não ando com dinheiro e certamente não tenho comida para lhe dar", respondeu Nathaniel, com desdém, enquanto pegava o celular para verificar mensagens e evitar contato visual com a criança, cuja presença o lembrava de problemas sociais que ele preferia ignorar quando não afetavam diretamente seus interesses comerciais ou ameaçavam o valor de seus imóveis. "Onde estão seus pais? Você não deveria estar sozinho nas ruas a esta hora. Existem abrigos e serviços para famílias em situação de rua que oferecem lugares seguros para dormir e refeições para crianças, em vez de pedir esmolas a estranhos nas calçadas." Sua resposta combinou a irritação por ser incomodado no momento em que queria saborear o sucesso empresarial com uma preocupação performática que lhe permitiu sentir que havia cumprido uma obrigação social mínima ao mencionar a existência de serviços, sem fazer nada de concreto para ajudar a criança que estava à sua frente e que claramente precisava de assistência imediata, independentemente dos apoios sistêmicos que teoricamente estivessem disponíveis. "Não tenho mais pais e os abrigos não me aceitam porque estou sozinha e dizem que preciso de um responsável adulto", explicou a criança em um tom prático que sugeria que ela já havia recitado essa informação muitas vezes para pessoas que fizeram perguntas semelhantes. "Meu nome é Zara e estou morando naquela porta 2 semanas, desde que o último lugar em que fiquei me expulsou porque o dono do prédio vendeu para uma construtora que está demolindo para construir apartamentos caros. Não estou pedindo dinheiro, só quero comida porque não como nada além do lixo que encontrei atrás do supermercado há 3 dias e meu estômago dói muito." Sua explicação direta das circunstâncias foi dada sem autopiedade ou manipulação emocional, simplesmente como um relato factual da situação que a levará ao seu atual estado desesperador, e algo em sua franqueza penetrou a irritação defensiva de Nathaniel o suficiente para fazê-lo realmente olhar para ela, em vez de tratá-la como um obstáculo a ser ignorado ou evitado. 3 dias sem comida? Isso não é aceitável para uma criança da sua idade, Nathaniel se viu dizendo, apesar de seu hábito habitual de ignorar moradores de rua cuja pobreza visível o incomodava. "Espere aqui um momento enquanto vejo se o restaurante tem sobras de comida que eles possam me dar para lhe fornecer uma refeição decente em vez do lixo que você tem comido." Ele não tinha certeza de qual impulso o levará a oferecer ajuda além de seu padrão normal de evitação, mas algo no olhar direto de Zara e sua ausência de lamúrias ou apelos emocionais criaram uma inesperada sensação de obrigação de responder com assistência real, em vez de sugestões desdenhosas sobre serviços sistêmicos que claramente não a estavam alcançando de forma eficaz.
Obrigada, senhor, seria muito gentil da sua parte, respondeu Zara com uma gratidão que parecia desproporcional ao pequeno gesto que Nataniel estava oferecendo, e seu sorriso transformou seu rosto sujo em algo belo que fez seu coração se contrair inesperadamente com uma emoção que ele não conseguiu identificar imediatamente, mas que parecia uma combinação de compaixão e vergonha pela facilidade com que ele se dispusera a descartar o sofrimento dela como um problema de outra pessoa, em vez de uma situação que exigia sua resposta imediata, independentemente de quem, teoricamente, era a responsabilidade de lidar com a falta de moradia e a fome na infância. Quando Nataniel voltou do restaurante com a refeição embalada que o chefe havia preparado a seu pedido, encontrou Zara exatamente onde a havia deixado, sentada pacientemente no asfalto molhado, com uma expressão de expectativa esperançosa que sugeria que ela havia aprendido a não esperar que promessas fossem cumpridas, mas que ainda se permitia ter esperança quando as pessoas ofereciam ajuda. Aqui está o seu jantar, ainda está quente, então coma enquanto está morno, instruiu Nataniel enquanto lhe entregava um recipiente de isopor com mais comida do que ela conseguiria consumir de uma só vez, dado seu pequeno tamanho e sua fome evidente, que tornaria comer grandes quantidades desconfortável após dias de quase inanição. Tem algum lugar seco para você comer isso em vez de ficar sentada na chuva? Talvez lá dentro daquela porta onde você estava dormindo? A porta tem alguma proteção contra a chuva, mas ainda está bem molhada e fria, explicou Zara, agarrando o recipiente com cuidado, como se fosse um tesouro precioso e não uma refeição comum de restaurante. Mas estou acostumada a ficar molhada e com frio, então não se preocupe comigo. Ficarei bem e esta comida é um presente incrível que durará vários dias se eu tomar cuidado para não comer tudo de uma vez. Sua aceitação casual de condições que nenhuma criança deveria ter que suportar criou outra pontada inesperada de desconforto para Nataniel, que estava começando a reconhecer que sua capacidade habitual de compartimentar e ignorar o sofrimento que não o afetava diretamente estava sendo desafiada por esta criança em particular, cuja combinação de resiliência e vulnerabilidade estava penetrando as defesas que ele havia construído para se proteger da obrigação de lidar com a pobreza e a falta de moradia, tão comuns na cidade, onde sua riqueza e influência poderiam ter feito uma diferença significativa se ele tivesse escolhido usar os recursos para propósitos além do enriquecimento pessoal e do estilo de vida luxuoso. Zara, quero te perguntar uma coisa que pode parecer estranha, Nataniel se viu dizendo impulsivamente, antes mesmo de formular completamente o pensamento que estava surgindo. Você disse que está nas ruas há 2 semanas e que está sobrevivendo sozinha, sem pais ou responsáveis. Como isso é possível para alguém da sua idade? Que habilidades ou conhecimentos você possui que lhe permitem sobreviver a condições que derrotariam a maioria dos adultos não acostumados à privação e aos perigos inerentes à falta de moradia? A pergunta dele foi motivada em parte pela curiosidade genuína sobre a desenvoltura dela e em parte pelo reconhecimento crescente de que ela poderia ter insights sobre sobrevivência e resiliência que sua educação privilegiada e vida adulta abastada nunca exigiram que ele desenvolvesse, apesar de seu sucesso profissional em ambientes empresariais competitivos. Aprendi muitas coisas sobre sobreviver nas ruas que os adultos desconhecem, porque nunca tiveram que viver assim. Respondeu Zara com um orgulho discreto. Sei quais lixeiras têm a melhor comida e quando elas enchem, para que eu possa chegar lá antes dos ratos e de outras pessoas que procuram comida. Sei quais portas são mais seguras para dormir e quais são controladas por pessoas perigosas que podem machucar crianças desprotegidas. Sei como me manter aquecida quando está frio, encontrando papelão e jornais para isolar meu corpo, e sei como me manter seca quando chove, usando sacos plásticos e lonas que coleto em canteiros de obras. Sei quais policiais são gentis e quais vão me expulsar ou fazer algo pior, e sei quais comerciantes me deixarão usar seus banheiros e quais chamarão as autoridades para me removerem por ser uma presença indesejada que incomoda seus clientes. Seu catálogo de habilidades de sobrevivência era, ao mesmo tempo, uma demonstração impressionante de sua inteligência e adaptabilidade e uma crítica devastadora à sociedade que permitiu que uma criança de 6 anos desenvolvesse tal competência por necessidade, em vez de lhe proporcionar um lar seguro e estável, onde ela pudesse ser criança em vez de ter que funcionar como um adulto em miniatura,
lidando com desafios diários que sobrecarregariam a maioria das pessoas com muito mais recursos e experiência. Essas são habilidades notáveis que demonstram inteligência e capacidade de observação que a maioria dos adultos não possui, reconheceu Nathaniel, enquanto sentia uma crescente sensação de algo que não conseguia nomear, mas que parecia uma mistura de admiração pelas capacidades dela e raiva pelas circunstâncias que a forçaram a desenvolvê-las. Mas aqui está o que eu acho mais interessante. Você aprendeu todas essas habilidades práticas de sobrevivência, mas aprendeu alguma coisa sobre a natureza humana ou sobre como o mundo funciona que vá além das necessidades imediatas de encontrar comida e abrigo. Você tem insights sobre as pessoas ou a sociedade que vem de vivenciar a vida de uma perspectiva que pessoas ricas e confortáveis como eu nunca encontram. A pergunta dele era tentar entender se as experiências dela haviam produzido sabedoria ou compreensão que transcendia as táticas de sobrevivência para incluir uma compreensão mais profunda da dinâmica social e do comportamento humano que seu sucesso empresarial exigiu que ele dominasse em um contexto diferente, mas que poderia ter paralelos ou contrastes com o que ela havia aprendido por meio de uma forma de luta completamente diferente. Aprendi que a maioria das pessoas não vê os moradores de rua como seres humanos de verdade, respondeu Zara com uma observação feita sem amargura, mas com uma precisão clínica que sugeria que ela havia estudado padrões cuidadosamente. Eles desviam o olhar ou fingem que somos invisíveis porque nos reconhecer criaria sentimentos desconfortáveis de desigualdade ou os obrigaria a fazer escolhas sobre ajudar ou ignorar o sofrimento que testemunharam. Aprendi que a riqueza não torna as pessoas felizes ou gentis. Algumas das pessoas mais ricas que conheci são as mais mesquinhas e egoístas, enquanto algumas das pessoas mais pobres compartilham o pouco que têm porque entendem como é precisar desesperadamente de ajuda. Aprendi que os adultos costumam mentir para as crianças sobre como o mundo funciona, contando histórias sobre justiça, mérito e trabalho duro que determina o sucesso, quando a realidade é que as circunstâncias da maioria das pessoas são determinadas por acidentes de nascimento e sorte, e não por seus esforços ou escolhas. A análise dela era notavelmente sofisticada para alguém da sua idade e refletia habilidades de observação e pensamento crítico aprimoradas pela necessidade de compreender o ambiente com precisão para sobreviver aos seus perigos e explorar suas oportunidades. Esses são insights profundos que muitos adultos nunca desenvolvem, apesar de anos de educação e experiência, admitiu Nathaniel, reconhecendo que a conversa com um menino de 6 anos, um morador de rua, desafiava suas suposições com mais eficácia do que inúmeras negociações comerciais ou discussões acadêmicas jamais haviam conseguido. Você mencionou antes que queria comida, e eu a providenciei, mas há algo mais que você precise e com o qual eu possa ajudar? Abrigo, roupas, assistência médica ou assistência para se conectar a serviços que pudessem fornecer um apoio mais sustentável do que uma única refeição. Sua oferta foi motivada por uma preocupação genuína que emergiu da conversa, e não por uma caridade performática criada para fazê-lo se sentir bem consigo mesmo sem exigir engajamento contínuo ou sacrifício significativo. E ele esperou para ver se Zara faria pedidos que revelassem o que ela acreditava ser possível a partir do encontro com um estranho rico cuja aparição em sua vida representava um potencial ponto de virada ou simplesmente um breve interlúdio antes de retornar à rotina árdua de sobrevivência. O que eu realmente preciso não é algo que você possa comprar ou providenciar por meio de serviços, respondeu Zara, pensativa. O que eu preciso é de alguém que me ensine habilidades que me ajudem a escapar das ruas e construir uma vida melhor, porque táticas de sobrevivência que funcionam aos 6 anos não serão suficientes quando eu for mais velha e enfrentar diferentes perigos e oportunidades. Preciso de educação e conhecimento que me permitam entender como os sistemas funcionam e como navegar por eles com sucesso, em vez de ser apenas vítima de circunstâncias que não posso controlar. O pedido dela revelou uma notável visão sobre a distinção entre alívio imediato e desenvolvimento de capacidades a longo prazo, e criou um momento de decisão para Nathaniel sobre se ele estaria disposto a assumir um compromisso contínuo de ajudá-la além do gesto de fornecer uma única refeição, em seguida, retornar a uma vida confortável, onde o sofrimento contínuo dela não interferiria em sua consciência ou em suas prioridades empresariais. Essa é uma compreensão extraordinariamente madura do que realmente a ajudaria versus o que apenas proporcionaria um alívio temporário,
respondeu Nathaniel enquanto sua mente fervilhava de possibilidades e obstáculos. Mas aqui está um problema prático. Não posso simplesmente assumir a responsabilidade pela sua educação e desenvolvimento sem autoridade legal ou apoio sistêmico, porque as leis de bem-estar infantil existem precisamente para evitar situações em que crianças vulneráveis acabem dependentes de adultos que possam explorá-las ou prejudicá-las, mesmo que esses adultos tenham boas intenções inicialmente. Você teve algum contato com serviços sociais ou sistemas de acolhimento familiar que possam fornecer uma estrutura para colocá-la em uma situação estável onde a educação seja possível? Sua pergunta reconheceu a realidade de que sua riqueza e influência não podiam simplesmente anular as estruturas legais e institucionais projetadas para proteger as crianças, mesmo quando essas estruturas estavam claramente falhando no caso de Zara, deixando-a sem teto e faminta nas ruas, onde ela enfrentava perigos diários. Evitei os serviços sociais porque crianças que conheci que foram para lares adotivos me disseram que muitas vezes é pior do que estar nas ruas, porque você é transferido de um lar para outro onde as pessoas não se importam com você e, às vezes, abusam de você enquanto fingem cuidar de você, explicou Zara. Prefiro passar frio e fome, mas livre para fazer minhas próprias escolhas, do que presa em um sistema que trata as crianças como um inventário a ser gerenciado, em vez de como pessoas com sentimentos, necessidades e sonhos sobre um futuro diferente. Sua resistência ao acolhimento familiar refletia preocupações legítimas baseadas em informações de colegas que haviam vivenciado falhas no sistema, e criou um dilema sobre como ajudá-la sem forçá-la a um acolhimento institucional que poderia, de fato, causar mais mal do que bem, apesar de ter como objetivo uma intervenção protetora. Zara, quero propor algo em comum que pode soar estranho ou até suspeito, visto que acabamos de nos conhecer, mas quero que você considere seriamente, porque acho que pode atender às suas necessidades e, ao mesmo tempo, protegê-la dos perigos que enfrenta nas ruas, começou Nathaniel cuidadosamente. E se eu providenciasse para que você recebesse aulas particulares e educação enquanto vivesse em uma moradia segura separada que eu forneceria, com a supervisão de uma organização de bem-estar infantil respeitável que garantisse que o arranjo fosse legítimo e benéfico, em vez de explorador? Você não teria que entrar no sistema tradicional de acolhimento familiar, mas também não ficaria completamente dependente de mim sem qualquer monitoramento externo do seu bem-estar e desenvolvimento. Esse tipo de arranjo lhe interessaria como alternativa às circunstâncias atuais. A proposta dele foi impulsiva e potencialmente complicada legal e logisticamente, mas algo na inteligência e resiliência de Zara, aliada à sua situação desesperadora, criou um senso de obrigação de fazer mais do que fornecer refeições e garantias vazias sobre serviços sistêmicos que claramente não a estavam alcançando de forma eficaz. Por que você faria isso por mim se não me conhece e quando me ajudar exigiria tempo, dinheiro e esforços significativos da sua parte? Perguntou Zara com um ceticismo que revelava ter aprendido a questionar a generosidade aparente, pois segundas intenções eram comuns entre adultos que ofereciam ajuda a crianças vulneráveis. O que você quer de mim em troca dessa assistência que está oferecendo? O questionamento direto dela sobre suas motivações foi a resposta exata à proposta de um estranho, e Nathaniel se viu tendo que articular razões que ele próprio não compreendia completamente, além da vaga sensação de que encontrá-la naquela noite criará uma obrigação moral que ele não podia ignorar sem comprometer sua autoimagem de pessoa decente, apesar de sua indiferença típica à pobreza e ao sofrimento, que não afetavam diretamente seus interesses. Honestamente, não tenho certeza do porquê estou fazendo esta oferta, além de sentir que nossa conversa revelou sua inteligência e potencial excepcionais, que seriam desperdiçados se você continuasse vivendo nas ruas, onde a sobrevivência consome toda a sua energia e onde os perigos aumentam à medida que você envelhece, respondeu Nathaniel com uma honestidade incomum. Não quero nada de você em troca, isso seria um investimento no seu futuro baseado na crença de que ajudá-lo a desenvolver suas capacidades serve a um bem social maior, mesmo que não me beneficie diretamente de forma mensurável. Suponho que parte da minha motivação seja reconhecer que o sucesso do meu negócio veio, em parte, da expulsão de pessoas como você de bairros que gentrifiquei, e talvez apoiar sua educação seria um pequeno gesto para lidar com os danos que causei ao priorizar lucros em detrimento de pessoas ao longo da minha carreira.
Sua admissão de cumplicidade na criação de condições que contribuíram para a falta de moradia como a dela foi desconfortável, mas um reconhecimento genuíno de que sua riqueza havia sido acumulada em parte por meio de políticas e práticas que o enriqueceram enquanto empobreceram outros. Essa é uma resposta honesta que me deixa mais inclinada a confiar na sua oferta do que se você tivesse alegado puro altruísmo, respondeu Zara, apreciando sua franqueza. Mas antes de concordar com qualquer coisa, quero negociar termos que me protejam e me deem autonomia, em vez de me tornar completamente dependente da sua boa vontade contínua ou da sua mudança de circunstâncias. A insistência dela em negociar, em vez de simplesmente aceitar com gratidão qualquer coisa que ele oferecesse, demonstrou exatamente o tipo de autodefesa e pensamento crítico que convenceu Nathaniel de que ela merecia o investimento que ele estava propondo, e ele se viu sorrindo para uma criança de 6 anos que o tratava como um parceiro de negociação igualitário, em vez de um salvador cuja generosidade exigia aceitação humilde, sem condições ou questionamentos. Justo. Que termos a deixariam confortável em aceitar a ajuda que estou oferecendo? Perguntou Nathaniel, genuinamente curiosa sobre quais prioridades ela enfatizaria quando tivesse a oportunidade de moldar o acordo de acordo com suas necessidades e preferências. Primeiro, quero uma educação que inclua não apenas disciplinas acadêmicas básicas, mas também habilidades práticas sobre como o dinheiro funciona, como os sistemas jurídicos operam, como abrir negócios e como construir riqueza para que eu não acabe dependendo de outros para minha sobrevivência. Ara descreveu com uma clareza que sugeria que ela havia pensado bastante sobre o que precisaria para escapar da pobreza permanentemente. Em segundo lugar, quero algum controle sobre as decisões sobre minha situação de moradia e minha educação, para que não me digam o que fazer sem ter direito à opinião sobre as escolhas que afetam minha vida. Em terceiro lugar, quero um acordo por escrito sobre o arranjo, para que eu tenha a documentação dos compromissos assumidos, em vez de apenas promessas verbais que podem ser esquecidas ou alteradas quando for conveniente. E em quarto lugar, quero a opção de sair do arranjo se ele não estiver funcionando para mim, sem perder o acesso à educação e ao apoio que vocês estão oferecendo, porque estar preso em uma situação ruim é pior do que escolher ser livre, mesmo que liberdade signifique ser pobre e passar fome. Suas 4 condições eram solicitações razoáveis que equilibravam sua necessidade de segurança e apoio com sua necessidade igualmente importante de autonomia e proteção contra exploração potencial, e Nathaniel se viu impressionado com suas habilidades de negociação e humilhado ao reconhecer que uma criança de rua de 6 anos tinha uma compreensão mais clara da dinâmica de poder e autoproteção do que muitos adultos que ele conheceu no mundo dos negócios, que se permitiram ser manipulados ou controlados por não reconhecerem ou afirmarem seus próprios interesses de forma eficaz. Todas essas são condições razoáveis que estou disposto a cumprir, concordou Nathaniel, enquanto mentalmente anotava que precisaria de aconselhamento jurídico sobre como estruturar um acordo de forma a satisfazer as normas de bem-estar infantil, ao mesmo tempo em que honrasse os pedidos de autonomia e documentação de Zara. Pedirei ao meu advogado que redija um acordo formal descrevendo os compromissos que estou assumindo e as proteções que você está solicitando, e identificaremos uma organização de bem-estar infantil de boa reputação para supervisionar e monitorar a fim de garantir que o acordo atenda aos seus interesses e não aos meus. Enquanto isso, deixe-me providenciar imediatamente um alojamento seguro em um hotel onde você possa tomar banho, dormir em uma cama quente e seca e ter acesso a refeições enquanto resolvemos os detalhes de longo prazo. Isso parece aceitável como ponto de partida? A proposta dele abordava a crise imediata da situação de rua dela, ao mesmo tempo em que reconhecia que uma solução sustentável a longo prazo exigiria um planejamento e uma estrutura jurídica mais cuidadosos do que seria possível em uma única conversa noturna na calçada chuvosa. Sim, parece bom, concordou Zara, agarrando seu recipiente de comida que havia esfriado durante a longa conversa. Mas tenho mais uma pergunta antes de prosseguirmos. Por que você parou para conversar comigo em vez de simplesmente me ignorar, como a maioria das pessoas ricas faz quando crianças de rua pedem ajuda? O que fez você me ver como uma pessoa com quem vale a pena se envolver, em vez de um problema a ser evitado ou um objeto de pena a ser descartado com trocados ou sugestões vagas sobre abrigos? A pergunta dela sondou suas motivações mais profundamente do que sua própria autorreflexão havia conseguido,
E Nataniel parou para considerar o que de fato fizera reagir de forma diferente a ela do que a inúmeras outras pessoas em situação de rua que ele havia encontrado e ignorado ao longo de sua vida adulta em um ambiente urbano onde a pobreza era visível, mas facilmente esquecida quando você se treinava para desviar o olhar e acelerar o passo diante do sofrimento humano que exigia incômodas exigências de sua consciência e de seus recursos. Acho que o que me fez realmente te ver em vez de desviar o olhar foi a combinação de seu pedido direto e honesto, que não era manipulador ou indutor de culpa, e sua notável compostura e inteligência, que desafiaram minhas suposições sobre crianças em situação de rua serem vítimas sem autonomia ou capacidades além da sobrevivência básica, respondeu Nataniel, pensativo. Você não fingiu desamparo nem tentou evocar pena. Você simplesmente declarou suas necessidades claramente e esperou para ver como eu reagiria, e essa dignidade e autocontrole tornaram impossível para mim descartá-lo como um mero problema a ser evitado. Você me fez reconhecer que ignorá-lo exigiria que eu optasse ativamente por rejeitar uma pessoa de valor óbvio, em vez de passivamente deixar de notar mais um morador de rua anônimo que eu poderia fingir que não estava realmente ali. Sua explicação revelou como a abordagem de Zara havia rompido seus padrões defensivos habituais e criado uma abertura para uma conexão humana genuína que sua riqueza e status o haviam ensinado a evitar, porque tais conexões criavam obrigações e demandas emocionais que interferiam na busca obstinada pelo sucesso empresarial e enriquecimento pessoal, que havia sido seu foco principal por décadas. Então, basicamente, consegui chamar sua atenção porque não agi da maneira que você esperava que uma criança em situação de rua agisse, e essa interrupção de suas suposições o deixou curioso o suficiente para se envolver em vez de ignorar, resumiu Zara astutamente. Essa é uma informação útil sobre como interagir com pessoas ricas que têm recursos aos quais eu talvez precise ter acesso. Devo me lembrar de me apresentar como um igual competente, e não como uma vítima lamentável que precisa ser resgatada. A meta-análise da interação deles e a extração de lições estratégicas sobre autoapresentação eficaz demonstraram exatamente o tipo de inteligência crítica que lhe seria útil se tivesse oportunidades educacionais para desenvolver suas habilidades naturais, e Nataniel se viu cada vez mais certo de que investir no potencial dela era a decisão certa, independentemente das complicações que isso pudesse criar em sua vida, antes descomplicada, focada inteiramente na expansão dos negócios e no acúmulo de riqueza, sem distrações de relacionamentos humanos genuínos ou responsabilidades sociais além de doações mínimas de caridade, destinadas principalmente a benefícios fiscais e relações públicas positivas. Antes de irmos para o hotel, quero te ensinar algo em troca da comida e da moradia que você está me fornecendo, anunciou Zara inesperadamente. Você mencionou estar curiosa sobre o que aprendi morando nas ruas, e eu quero te mostrar uma habilidade que pode parecer inútil para alguém que já anda perfeitamente, mas que representa uma lição importante sobre percepção e capacidade humanas que você precisa entender se quiser realmente me ajudar e, potencialmente, outras pessoas cujo potencial está sendo desperdiçado porque a sociedade não reconhece o valor que existe em lugares inesperados. A forma como ela enquadrava o que queria ensinar como uma lição para ele, em vez de um serviço que estava prestando em troca da ajuda dele, demonstrava uma compreensão sofisticada sobre a reformulação de transações para preservar a dignidade e a igualdade, em vez de aceitar o papel de recipiente grato da caridade de um benfeitor rico, cuja generosidade estabelecia uma hierarquia entre doador e receptor. Estou intrigado. Que habilidade você quer me ensinar? Perguntou Nataniel, enquanto se perguntava o que uma criança de 6 anos, moradora de rua, poderia ensinar a um incorporador imobiliário bilionário que constituísse um conhecimento valioso, em vez de apenas uma novidade interessante. Me dá um prato do restaurante e eu te ensino a andar, disse Zara com uma expressão completamente séria, sugerindo que ela não estava brincando nem sendo metafórica, mas literalmente se oferecendo para ensiná-lo uma atividade humana básica que ele vinha realizando com sucesso há mais de 4 décadas, sem precisar de aulas desde criança. Como? Me ensina a andar? Acho que já domino essa habilidade, visto que ando desde que tinha cerca de 1 ano de idade, respondeu Nataniel, com uma mistura de diversão e confusão sobre o que Zara poderia querer dizer. Sim, você sabe andar de um jeito que te leve de um lugar para outro,
mas não sabe andar de um jeito que te torne invisível para pessoas que possam querer te machucar, ou de um jeito que conserve o máximo de energia quando você está exausto e desnutrido, ou de um jeito que transmita força e confiança quando você está realmente assustado e vulnerável, explicou Zara pacientemente. Posso te ensinar essas diferentes maneiras de andar que aprendi por necessidade de sobreviver nas ruas, onde a maneira como você se move pelo espaço determina se você será alvo de predadores, ignorado pelas autoridades ou notado por potenciais ajudantes. Essas não são habilidades que você precisaria em sua vida rica e protegida, mas aprendê-las pode te ajudar a entender algo importante sobre a diferença entre conhecimento teórico e sabedoria incorporada que vem da experiência vivida de navegar em ambientes hostis sem recursos ou proteção. A explicação dela transformou o que parecia uma oferta absurda em uma profunda oportunidade de aprendizado sobre epistemologia e sobre os limites de sua educação e expertise quando confrontado com áreas de conhecimento que ele nunca precisou dominar, pois seu privilégio o protegia de condições que exigiam o desenvolvimento de tais capacidades. Você está absolutamente certo de que eu nunca precisei aprender essas habilidades porque nunca enfrentei circunstâncias em que minha segurança ou sobrevivência dependessem de como eu andava, reconheceu Nathaniel ao retornar ao restaurante para pedir um prato, como Zara havia pedido. Estou genuinamente curioso agora sobre o que você vai me ensinar e sobre o que isso revelará sobre as limitações da minha compreensão, apesar do meu sucesso nos negócios e da minha riqueza. Quando ele voltou com um prato de cerâmicas, Ara o posicionou no pavimento molhado e o instruiu a equilibrá-lo na cabeça enquanto caminhava 6 metros pela calçada e voltava. Isso parece bastante simples, disse Nathaniel com confiança, enquanto colocava o prato na cabeça e começava a andar com passos cuidadosos, projetados para mantê-lo equilibrado. É só isso. Não, isso é andar pensando no prato, corrige Zara. Agora ande pensando em tudo, exceto no prato. Pense no negócio que você acabou de fechar, ou no que fará amanhã, ou em qualquer coisa que não seja equilibrar o prato na cabeça. Nathaniel tentou seguir as instruções dela, mas descobriu que, no momento em que desviou sua atenção consciente do prato, ele começou a escorregar de sua cabeça, apesar de sua tentativa de manter o equilíbrio por meio da memória muscular inconsciente e do controle postural. Não consigo. O prato cai quando não estou focado nele, admitiu Nathaniel após várias tentativas frustradas. Como isso deveria funcionar? Isso é porque você está tentando usar o controle consciente para gerenciar algo que precisa se tornar conhecimento automático e incorporado, em vez de esforço deliberado, explicou Zara enquanto pegava o prato e o colocava sobre a cabeça. Observe como eu ando enquanto falo com você, gesticulando e olhando ao redor, sem prestar atenção ao prato, que permanece perfeitamente equilibrado porque meu corpo sabe como se ajustar constantemente para manter o equilíbrio sem que minha mente consciente direcione cada movimento. Ela demonstrou caminhando com confiança pela calçada enquanto conversava e até se abaixando para pegar um objeto do chão. Tudo isso enquanto o prato permanecia firme em sua cabeça por meio de sutis ajustes automáticos que seu corpo fazia sem pensamento consciente ou esforço deliberado. Veja, preciso pensar em uma caminhada integrada a todo o meu ser, e não em uma habilidade isolada, é o que quero dizer com conhecimento incorporado, que é diferente da compreensão teórica ou da técnica consciente. Você sabe como caminhar de uma maneira em que sua mente consciente direciona seus músculos, mas eu sei como caminhar de uma maneira em que todo o meu sistema corpo-mente opera como um todo integrado que responde ao ambiente automaticamente, sem exigir atenção consciente, que se esgotaria rapidamente se você tivesse que mantê-la constantemente. A demonstração dela revelou uma profunda diferença entre a abordagem dele para a caminhada como atividade controlada e deliberada e a abordagem dela como capacidade integrada inconsciente, e criou uma metáfora poderosa sobre as limitações de sua expertise e compreensão. Apesar de seu sucesso em áreas de negócios onde o planejamento estratégico consciente e o controle deliberado haviam sido estratégias eficazes que não se aplicavam a contextos que exigiam diferentes formas de inteligência e capacidade. Esta é uma lição de humildade sobre minhas próprias limitações, reconheceu Nathaniel. Você acabou de demonstrar que uma criança de 6 anos sem teto possui formas de conhecimento e capacidade que eu não tenho, apesar da minha educação e riqueza,
e que meu privilégio, na verdade, me impediu de desenvolver certas habilidades e compreensões porque nunca enfrentei circunstâncias que me exigissem aprendê-las. Esse reconhecimento é uma verificação importante de minhas suposições sobre minha própria competência e sobre o valor de diferentes formas de expertise que nossa sociedade tende a descartar ou desvalorizar quando não vêm com credenciais formais ou quando são possuídas por pessoas em posições marginalizadas. A simples demonstração de Zara com o prato havia conseguido mais do que discussões teóricas elaboradas poderiam ter alcançado em termos de desestabilizar sua confiança na superioridade de seu conhecimento e de suas capacidades, e havia criado uma base de respeito mútuo que seria essencial para o arranjo educacional que estavam prestes a iniciar. Eu lhe ensinei essa lição porque queria que você entendesse desde o início que nosso relacionamento não se trata apenas de você ajudar uma criança indefesa. Trata-se de duas pessoas com diferentes tipos de conhecimento e capacidades aprendendo uma com a outra e reconhecendo que valor e sabedoria existem em lugares inesperados. Se você estiver disposto a enxergar além das aparências superficiais e dos marcadores convencionais de valor, Zara articulou com notável clareza sobre a dinâmica de poder e sobre a importância de estabelecer igualdade, em vez de hierarquia, como base para sua interação. Sou grata pela comida, moradia e educação que você oferece, mas também tenho coisas a lhe ensinar sobre resiliência, sobre adaptação, sobre ver a realidade com clareza, sem as ilusões confortáveis que a riqueza permite manter, e conhecer a humanidade nas pessoas que você foi treinada para ignorar ou descartar. Se você aceitar que sou professora e também aluna neste relacionamento, então acho que podemos construir algo genuinamente valioso para nós dois, em vez de apenas recriar uma dinâmica de dependência patronal que preserva seu poder enquanto limita minha agência e meu crescimento. Os meses que se seguiram àquela noite chuvosa testemunharam transformações não apenas nas circunstâncias de Zara, que deixou de ser uma moradora de rua e passou a viver em um apartamento seguro e confortável, com acesso à educação e aos recursos com os quais ela apenas sonhara durante anos de privação, mas também na compreensão de Nathaniel sobre si mesmo e sua relação com a sociedade, que ele ajudou a moldar por meio de seus empreendimentos imobiliários, que o enriqueceram e deslocaram milhares de famílias como aquela a qual Zara teria pertencido se não tivesse ficado órfã e sido deixada para sobreviver sozinha nas ruas que seus empreendimentos ajudaram a limpar de moradias populares. Sr. Blackwood, sua proposta de desenvolvimento para o distrito à beira-mar foi aprovada pela Comissão de Planejamento e a construção pode começar no mês que vem, conforme planejado, informou seu assistente durante uma atualização de rotina sobre projetos comerciais. O deslocamento dos moradores atuais será administrado por meio de assistência à realocação, que oferece um ano de apoio antes que os subsídios terminem e as famílias precisem encontrar moradia permanente em outro lugar, o que deve ser tempo suficiente para que façam os ajustes necessários às novas circunstâncias. A notícia que o teria encantado 6 meses antes agora lhe causava sentimentos desconfortáveis ao pensar em Zara e em centenas de outras crianças que seriam afetadas por seu empreendimento, com o deslocamento de suas famílias do bairro que chamavam de lar há gerações. Cancelem projeto, anunciou Nathaniel abruptamente, diante do silêncio chocado de seu assistente e de sua equipe de desenvolvimento, que haviam passado 3 anos planejando a transformação da orla, que representava lucros potenciais superiores a $200 milhões. Decidiu deslocar a comunidade estabelecida para construir moradias de luxo para compradores ricos não é mais a forma como quero usar meus recursos e minha influência, então estou me retirando do desenvolvimento e vou trabalhar com os moradores da comunidade para identificar abordagens alternativas para a melhoria do bairro que não exijam o deslocamento deles. Sua decisão foi recebida com descrença e resistência por parte de parceiros de negócios que haviam investido com base em sua reputação de entregar empreendimentos lucrativos, independentemente dos custos sociais, e gerou uma crise em seus relacionamentos profissionais que refletia uma transformação maior que ocorria em seus valores e prioridades, como resultado de seu relacionamento com Zara, cuja perspectiva sobre riqueza, privilégio e responsabilidade social havia desafiado premissas que ele nunca questionara durante décadas de busca obstinada por sucesso financeiro. Nathaniel, que diabos você está fazendo? Você não pode simplesmente cancelar o desenvolvimento porque de repente desenvolveu consciência social.
Temos contratos, compromissos, investidores que contam com os retornos que você prometeu, desabafou Preston Whitmore durante uma reunião de confronto. Sua crise pessoal ou o que quer que esteja motivando essa mudança não lhe dá o direito de destruir relacionamentos comerciais e oportunidades financeiras que afetam dezenas de pessoas além de você. Sua fúria era compreensível da perspectiva de alguém que via o desenvolvimento imobiliário puramente como um investimento financeiro, e não como uma atividade com profundos impactos sociais em comunidades e indivíduos cujas vidas eram transformadas por decisões tomadas em salas de diretoria, onde seus interesses raramente eram representados ou considerados, exceto como obstáculos a serem gerenciados ou superados. Preston, entendo sua raiva e sua decepção, mas não estou mais disposto a construir meu patrimônio deslocando pessoas vulneráveis que não têm poder para resistir à gentrificação que beneficia investidores, enquanto destrói comunidades e força famílias a viverem em situação de rua ou em bairros distantes, onde perdem as redes sociais e o acesso ao emprego que a proximidade com o bairro proporcionava, respondeu Nathaniel calmamente. Eu o compensarei pelo seu investimento e pelos lucros perdidos projetados com este empreendimento específico. Mas não darei continuidade a um projeto que agora reconheço como causador de danos que excedem os benefícios financeiros que geraria para aqueles de nós que já temos riqueza mais do que suficiente para viver confortavelmente sem precisar extrair lucros adicionais de comunidades vulneráveis. Sua disposição em absorver os custos financeiros de sua mudança de valores demonstrou que a transformação não era um gesto performático, mas uma mudança genuína de prioridades. Nos meses seguintes, ele começou a redirecionar seus recursos e expertise para o desenvolvimento de moradias populares e melhorias comunitárias nos bairros, priorizando as necessidades dos moradores existentes em vez de substituí-las por novos moradores mais ricos. Zara, quero agradecer por me ensinar lições que mudaram a forma como penso sobre meu negócio e minha responsabilidade de usar meu patrimônio de maneiras que ajudem, em vez de prejudicar, pessoas que não têm recursos para se proteger de decisões tomadas por incorporadoras e investidores como eu, disse Nathaniel a ela durante um de seus jantares regulares, que se tornará um ritual, onde discutiam não apenas sua formação, mas também questões filosóficas sobre justiça, poder e como a sociedade deveria se organizar para servir a todos, em vez de concentrar os benefícios entre a elite abastada. Sua perspectiva, a partir da experiência de viver em situação de rua e pobreza, me mostrou realidades que eu conseguia ignorar quando estava isolado pelo privilégio e quando o sucesso do meu negócio dependia de não pensar muito cuidadosamente sobre os custos humanos dos meus empreendimentos. Estou tentando construir um tipo diferente de negócio imobiliário agora, que crie moradias populares e preserve comunidades em vez de destruí-las, e estou aprendendo que essa abordagem é mais satisfatória pessoalmente e potencialmente sustentável economicamente se eu estiver disposto a aceitar margens de lucro menores em troca da geração de benefícios sociais genuínos. O reconhecimento da influência dela em sua transformação validou o papel dela como professora, em vez de apenas como uma grata beneficiária de sua caridade, e reforçou a igualdade no relacionamento deles, que havia sido estabelecida desde o início, quando ela insistiu em negociar os termos em vez de simplesmente aceitar qualquer coisa que ele oferecesse. Fico feliz que minha experiência tenha sido útil para ajudá-lo a ver as coisas de forma diferente, respondeu Zara. Mas quero ter certeza de que você não está romantizando a pobreza ou tratando meu sofrimento como uma lição valiosa que justificou as dificuldades que suportei, porque isso seria um erro de interpretação sobre a injustiça de sistemas que permitem que crianças fiquem sem teto enquanto bilionários acumulam riquezas que não podem gastar em vida. O que quero que você entenda não é que minha pobreza me ensinou coisas valiosas. É que a pobreza não deveria existir quando a sociedade tem recursos suficientes para garantir que todos tenham segurança básica e oportunidade de desenvolver seu potencial sem primeiro ter que sobreviver a condições que matariam ou destruiriam a maioria das pessoas antes que elas tivessem a chance de demonstrar suas capacidades. Sua resposta crítica à gratidão dele o impediu de enquadrar o sofrimento dela como uma experiência educacional, em última análise, benéfica, em vez de uma injustiça evitável que deveria inspirar ações para mudar os sistemas, em vez de simplesmente extrair insights filosóficos, deixando os problemas estruturais intactos. Você está absolutamente certo,
E peço desculpas por enquadrar suas dificuldades como lições valiosas em vez de danos evitáveis, reconheceu Nathaniel. O que eu deveria ter dito é que conhecê-lo me fez finalmente confrontar realidades que fui responsável por criar ou perpetuar por meio de minhas práticas comerciais, e que me envergonho de ter sido necessária uma relação pessoal com alguém afetado por essas práticas para me motivar a mudar, em vez de ser movido pelo conhecimento abstrato de que a falta de moradia e a pobreza eram consequências de políticas econômicas e estratégias de desenvolvimento que eu estava implementando. Isso é falta de imaginação moral e empatia da minha parte, não uma lição valiosa do seu sofrimento. Sua correção demonstrou capacidade de responsabilização genuína em vez de justificativa defensiva para sua cegueira anterior. Izar apreciou sua disposição em ser desafiado e corrigido sem se tornar defensivo ou ignorar suas críticas. Aceito suas desculpas e fico feliz que você esteja assumindo a responsabilidade em vez de inventar desculpas, respondeu Zara. Agora, deixe-me lhe ensinar outra lição sobre caminhar que se baseia na primeira sobre conhecimento incorporado versus controle consciente. Ela tirou o prato de cerâmica que havia se tornado um objeto simbólico no relacionamento deles, representando tanto seu papel de professora quanto a sabedoria inesperada que emergia da experiência vivida, e não da educação formal ou de conhecimentos credenciados. Desta vez, quero que você ande equilibrando um prato na cabeça, mas também quero que converse comigo sobre algo emocionalmente difícil. Conte-me sobre o seu maior arrependimento em relação à forma como viveu sua vida até agora, e mantenha essa discussão vulnerável e honesta, mantendo o prato equilibrado, instruiu Zara. Isso lhe ensinará a integrar diferentes aspectos de si mesmo, em vez de compartimentar as emoções das ações físicas ou isolar a compreensão intelectual da experiência incorporada. Nathaniel colocou o prato na cabeça e começou a tentar andar enquanto acessava e articulava um material emocional profundo que normalmente mantinha separado de sua personalidade profissional e de suas atividades físicas. Meu maior arrependimento é ter passado 45 anos construindo riqueza e status sem nunca parar para me perguntar se eu estava usando minha preciosa vida de maneiras que importassem além de acumular dinheiro e propriedades. Começou Nathaniel enquanto o prato balançava perigosamente em sua cabeça, enquanto sua vulnerabilidade emocional criava uma tensão em seu corpo que perturbava o equilíbrio que ele tentava manter. Sacrifiquei relacionamentos, ignorei o sofrimento que estava causando ou contribuindo e disse a mim mesmo que o sucesso nos negócios justificava concessões morais e irresponsabilidade social porque eu estava criando empregos e crescimento econômico que supostamente beneficiavam a todos, mesmo sabendo que os benefícios estavam concentrados entre pessoas como eu, enquanto os custos eram suportados por pessoas como você, que não tinham voz ou poder para resistir ao deslocamento e à exploração. Enquanto falava, o prato caía de sua cabeça repetidamente porque a honestidade emocional criava respostas corporais que interferiam no equilíbrio físico, e ele se sentia frustrado pela incapacidade de manter a vulnerabilidade e o equilíbrio simultaneamente. Por que não consigo fazer isso? As emoções continuam deixando meu corpo tenso e o prato cai, reclamou Nathaniel após várias tentativas frustradas. Essa é exatamente a lição, explicou Zara. Você foi treinado, por meio de sua educação privilegiada e de sua carreira empresarial, a separar suas emoções de suas ações, a compartimentar para poder tomar decisões prejudiciais sem sentir seu impacto, a manter uma distância profissional que lhe permite ver as pessoas como abstrações em vez de seres humanos completos cujo sofrimento deveria afetá-lo visceralmente e impossibilitar a continuidade de práticas que causam danos. O que estou lhe ensinando é que a integração da consciência emocional com a presença física e com a compreensão intelectual cria uma maneira diferente de estar no mundo, onde você não consegue separar as consequências de suas ações da experiência que sente de si mesmo como agente moral responsável por essas consequências. Sua análise revelou uma compreensão sofisticada de como a compartimentação serviu para proteger pessoas privilegiadas de vivenciarem plenamente o peso moral de suas escolhas, e como desenvolver a integração em vez da separação poderia criar uma relação diferente com o poder e a responsabilidade, o que tornaria a exploração e a indiferença mais difíceis de sustentar psicologicamente. Então, a dificuldade deste exercício é, na verdade, o ponto principal.
Você está me mostrando que a verdadeira transformação moral requer uma integração desconfortável e que rompe o equilíbrio que mantive ao separar diferentes aspectos de mim mesmo, resumiu Nathaniel. E você aprendeu isso por meio da experiência de sobreviver em ruas onde não podia se dar ao luxo da compartimentalização, porque suas emoções, seu estado físico, suas avaliações intelectuais e suas escolhas morais tinham que trabalhar juntas como um todo integrado para navegar por perigos e oportunidades que exigiam presença e consciência completas, em vez da consciência fragmentada que meu privilégio me permitiu manter. Exatamente, confirmou Zara. Quando você está sem teto, com fome e frio, não consegue separar o medo do seu corpo, os julgamentos morais das suas estratégias de sobrevivência, a análise intelectual das suas respostas emocionais. Tudo precisa funcionar em conjunto, ou você morre, se machuca ou perde oportunidades que poderiam te salvar. Essa integração é uma habilidade que desenvolvi por necessidade, e é por isso que consigo equilibrar o prato enquanto falo sobre emoções difíceis, mantendo-me atento ao meu ambiente e ao meu estado físico ao mesmo tempo. Não é porque eu seja mais talentoso do que você, é porque minhas circunstâncias exigiram que eu desenvolvesse capacidades que as suas circunstâncias permitiram que você evitasse desenvolver, porque a fragmentação e a compartimentação serviam aos seus interesses, protegendo você de ter que sentir plenamente as consequências das suas escolhas. Seus ensinamentos eram uma educação profunda em ética incorporada e consciência integrada, algo que nenhuma escola de negócios ou curso de filosofia havia proporcionado, apesar da educação dispendiosa de Nathaniel em instituições de elite, e reforçavam a lição aprendida em seu primeiro encontro sobre o valor e a sabedoria que existem em lugares inesperados, quando a sociedade aprendeu a reconhecer e honrar diferentes formas de conhecimento, em vez de privilegiar apenas a expertise credenciada, ou o sucesso validado pela riqueza. Nos anos seguintes, à medida que Zara progredia em um programa de educação acelerada que reconhecia sua inteligência excepcional e oferecia oportunidades para desenvolver seu potencial, ela continuou ensinando a Nathaniel lições sobre integração, sobre enxergar com clareza sem ilusões confortáveis, sobre reconhecer a humanidade nas pessoas que a sociedade o treinou para ignorar e sobre usar o poder com responsabilidade, em vez de simplesmente maximizar vantagens pessoais. Fui aceita na universidade com uma bolsa integral que cobrirá cursos de graduação e pós-graduação em planejamento urbano e desenvolvimento comunitário, anunciou Zara aos 16 anos e após concluir a preparação educacional que a posicionou para o sucesso acadêmico. Quero usar minha formação para trabalhar na criação de políticas habitacionais e práticas de desenvolvimento que impeçam outras crianças de viverem em situação de rua, como eu sobrevivi, e para garantir que o desenvolvimento urbano sirva às comunidades existentes, em vez de deslocá-las em benefício de investidores e empreendedores ricos. Basicamente, quero fazer o oposto do que você fazia quando nos conhecemos e quero responsabilizar pessoas como você pelos impactos sociais das suas decisões empresariais. A articulação de objetivos que a posicionariam como crítica e potencialmente adversária do setor imobiliário, do qual Nathaniel fazia parte há décadas, poderia ter criado tensão no relacionamento, mas, em vez disso, gerou orgulho e satisfação pelo fato de o investimento dele na educação dela estar produzindo exatamente o tipo de pensamento crítico independente e o comprometimento com a justiça social que a sociedade precisava da próxima geração de líderes. Estou orgulhoso de você por desenvolver um claro senso de propósito e por se comprometer com um trabalho que aborda as causas básicas dos problemas que você enfrentou, em vez de simplesmente escapar da pobreza individualmente, deixando sistemas intactos, respondeu Nathaniel. E sou grato por você estar disposto a responsabilizar a mim e a outros como eu, em vez de ser cooptado pela riqueza ou pela gratidão pela ajuda que recebeu para suavizar suas críticas ou comprometer seus valores. A sociedade precisa de pessoas com a sua combinação de conhecimento experiencial, educação rigorosa e compromisso inabalável com a justiça, e espero que você continue me ensinando e me desafiando, mesmo que nosso relacionamento evolua da dinâmica mentor-aluno para a colaboração entre colegas que trabalham em objetivos comuns de criar um desenvolvimento urbano mais equitativo. O relacionamento deles de fato se transformou de um encontro inicial entre um bilionário e uma criança de rua em uma parceria genuína entre iguais que trouxeram formas diferentes, mas complementares,
de conhecimento e perspectiva para um projeto compartilhado de reimaginar como as cidades poderiam ser desenvolvidas de maneiras que atendessem a todos os moradores, em vez de concentrar os benefícios entre a elite rica, enquanto deslocavam e marginalizavam as comunidades pobres e da classe trabalhadora. Há mais uma lição sobre caminhar que quero lhe ensinar antes de ir para a universidade, propôs Zara durante o último jantar antes de sua partida. Esta é sobre ensinar os outros a caminhar de novas maneiras, em vez de apenas aprender por si mesmo. Ela entregou a Nathaniel o prato de cerâmica que se tornará um objeto precioso em sua posse, apesar de ser um simples prato de restaurante que valia talvez $5, mas carregava um valor simbólico que excedia em muito seu custo monetário. Quero que pegue este prato e o use para ensinar alguém sobre conhecimento e integração incorporados, e sobre reconhecer a sabedoria em lugares inesperados. Encontre uma pessoa que pareça completamente diferente de você, alguém que você normalmente ignoraria ou ignoraria, e se ofereça para aprender com ela, enquanto também compartilha o que aprendeu comigo. Esse ensino e aprendizagem recíprocos são como a transformação se espalha para além das relações individuais, rumo a uma mudança social mais ampla que desafia hierarquias e cria espaço para que diferentes formas de conhecimento e capacidade sejam reconhecidas e valorizadas. Sua tarefa final era caracteristicamente sofisticada, pois exigia que ele não apenas continuasse seu próprio aprendizado, mas se tornasse um professor capaz de transmitir lições aos outros, mantendo-se humilde diante das limitações de sua própria compreensão e aberto a ser ensinado por pessoas com quem se aproximava. Farei exatamente como você instruiu, prometeu Nathaniel. E quero que saiba que conhecê-la há 10 anos, naquela noite chuvosa, foi o momento mais importante da minha vida, porque deu início à transformação que me fez finalmente me tornar a pessoa que eu deveria ter sido o tempo todo, em vez de apenas um empresário rico e bem-sucedido que usava seus talentos e recursos para enriquecer sem se importar com as consequências sociais. Você me salvou de uma vida de vazio moral e pobreza espiritual que minha riqueza material mascarava, e me ensinou que a verdadeira riqueza vem dos relacionamentos, do aprendizado, do crescimento, de usar quaisquer que você tenha para criar mais justiça e oportunidades para os outros, em vez de apenas acumular mais para si mesmo. Sua expressão de gratidão foi um reconhecimento genuíno de quão profundamente ela afetou sua trajetória de vida e sua compreensão do que constituía um sucesso significativo versus uma conquista superficial, medida apenas em termos financeiros. Estou feliz por ter podido lhe ensinar lições importantes, respondeu Zara. Mas lembre-se de que eu não te salvei, você se salvou por estar disposta a me ver de verdade em vez de desviar o olhar, por estar aberta a aprender com uma criança de rua de 6 anos em vez de presumir que já sabia tudo o que era importante e por ter coragem de mudar toda a sua vida e carreira quando reconheceu que seu caminho anterior estava causando danos. Essas foram suas escolhas e suas realizações, não minhas. Eu apenas forneci um espelho que refletiu realidades que você vinha evitando e um catalisador que iniciou uma transformação da qual você era capaz, mas ainda não havia começado. Dê a si mesmo o crédito por realizar um trabalho árduo de mudança genuína, em vez de atribuir tudo a mim, como se fosse um receptor passivo dos meus ensinamentos, em vez de um agente ativo da sua própria transformação. A insistência dela em reconhecer a agência dele e a responsabilidade dele pelo próprio crescimento impediu que o relacionamento dele se tornasse uma narrativa de salvação, na qual ele lhe dava recursos materiais enquanto ela fornecia sabedoria espiritual, e, em vez disso, mantinha uma história de aprendizado mútuo e ensino recíproco entre iguais, que tinham vantagens e limitações diferentes, mas que cresceram por meio do relacionamento. Enquanto Zara se preparava para ingressar na universidade, Nathaniel refletiu sobre a década desde o encontro casual e como a única decisão de realmente ver e se envolver com uma criança de rua, em vez de descartá-la como um problema a ser evitado, havia se desdobrado em uma transformação completa de seus valores, práticas comerciais, relacionamentos e compreensão do que constituía uma vida bem vivida. O prato de cerâmica estava na prateleira de seu escritório como um lembrete de lições sobre conhecimento incorporado, sobre integração versus compartimentação, sobre reconhecer sabedoria em lugares inesperados e sobre usar privilégio e poder para criar justiça em vez de maximizar vantagem pessoal. E ocasionalmente,
quando ele precisava se lembrar dessas lições ou quando se via voltando aos velhos padrões de ver as pessoas através das lentes de seu valor monetário ou de sua expertise credenciada, ele pegava o prato e praticava andar com ele equilibrado na cabeça enquanto se envolvia em uma difícil honestidade emocional sobre seus fracassos, seus medos e suas lutas contínuas para viver de acordo com os valores que Zara o ajudou a descobrir que eram mais importantes do que qualquer quantidade de riqueza ou status jamais poderia ser.